Só esperar a gravação começar aqui. Beleza, já começou. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao C de Instalações Elétricas Prediais, né? Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. Continuar aqui o compartilhamento. Só um minutinho. Ah, agora foi. Agora deu certo aqui, pessoal. Então, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui, ó. Esses são os dois materiais que a gente tem, né? Tem a apostila 1 e a apostila 2, né? Que está disponível aqui em conteúdo do curso, né? E daí eu estava dando uma olhada aqui, vamos lá na nossa pastinha. Então, a gente já fez, ó, 4 atividades, né? Lembrando que a gente fez, deixa eu vir aqui em situação, ó. A gente já fez o fórum de discussão, vou dar uma olhada, que nem todos entregaram ainda, né? Depois a gente já fez, foi 2 aulas aqui, essa situação de aprendizagem 1, né? O desafio 1. Depois a gente fez a atividade 3, né? Que é porque conta a partir do fórum, né? O fórum seria a 0, né? Então, 0, atividade 1. Essa daqui que consta como desafio 3, e essa daqui do desafio 4, né? Igual a gente viu aqui, ó, essa última aula passada aqui, ó, eu já pedi para o monitor já deixar aqui os selos, né? Então, aí lembrando, né, pessoal, que era para a gente ter tido 9 aulas, né? Diminuiu para uma em função do feriado municipal que teve aqui, né? Então, essa aula aqui, geralmente, quando os alunos aparecem, depois que a gente termina as atividades, eu abro espaço para dúvida, né? Mas como... E as dúvidas que foram aparecendo, né? O Leomar, por exemplo, ele já apareceu em algumas aulas, né? Ele aparece bastante e ele, né? Inclusive mensagens também aqui no AVA, ele enviou, tirando dúvida, né, principalmente dessa última atividade aqui, né? Então, geralmente, ó, o que que eu vou fazer hoje? Como ninguém apareceu até então, né? A gente está no começo da aula, ó, ainda a gente tem do dia 14 e do dia 21, tirando. Bom, quer dizer, a gente ainda tem mais uma, né? Essa do dia 14 é hoje, né? Só para vocês relembrarem aqui, do segundo livro aqui, ó, eu estou vendo que tem a parte aqui de aterramento, a gente pode falar um pouco de aterramento e de prontuário. Só que vamos aqui na nossa pasta aqui, ó, Tumbiara, né? Lembrando que a gente está aqui, ó, instalações elétricas prediais, né? Então, pessoal, esse módulo aqui, ó, vocês não podem esquecer. A gente ainda está na primeira matéria, ó, mas está vendo aqui, ó, a próxima é segurança. Geralmente a matéria mais extensa é essa aqui de projetos elétricos prediais, que a gente vai fazer o cálculo com calma, aquele cálculo simulado, igual eu expliquei na aula passada, né? Que é o cálculo quando não tem critério definido, né? Você utiliza o cálculo de área, basicamente, né? Para a quantidade de luminárias, né? De lâmpadas, e para definir também a potência, e o cálculo de perímetro, né? Aquela regra que tem lá na NBR 5410, para definir a quantidade de tomadas, né? Pontos de força e a potência de cada um. Os pontos de força, assim, os mais críticos, que tem maior potência, geralmente é para cozinha, né? A cozinha é um local aí que requer bastante, ainda mais hoje, né? Que tem mais eletrodoméstico do que tinha antigamente, né?
em dia a gente tem forno elétrico, né, tem a Frita Light, esses outros equipamentos aí, então requer e inclusive lá no, na NR10 ou na NBR 5410 está prevendo isso, né? Então, por exemplo, prontuário das instalações elétricas, eu vou falar ele um pouco aqui, mas eu vou deixar mais para segurança em eletricidade, para a nossa matéria aqui. A gente tem algumas atividades aí, mas quando ficar disponível para vocês, eu vou falar melhor de segurança em eletricidade. Então, hoje, né, até então ninguém apareceu, eu vou falar desse ponto aqui, ó, do livro 2 aqui, ó, tá lá no SCORM, na parte aqui de aterramento, tá bom? Então, vou reforçar, já que a gente já finalizou, né, a instrução das atividades, né, mas caso alguém ainda tenha uma dúvida, na próxima aula, que vai ser a última, né, a gente pode reforçar algum ponto das outras atividades, tá? Então, vamos voltar aqui para instalações elétricas. Então, vamos lá, pessoal. Estou lembrando, ó, que vocês ainda têm a do dia 21 da próxima semana, né, para poder ainda tirar dúvidas, né, aparecer aqui na live. Uma das reclamações, lembra quando a gente estava lá em qualidade de energia, em leitura e interpretação de desenho, muitos estavam reclamando que a aula está sendo muito tarde, né? Por isso que, né, a pedido de vocês, aí o Theo me pediu, assim que surgiu a vaga, né, eu coloquei vocês nesse horário das 7 horas, né, para poder atender melhor. Então, né, por favor, aproveitem, pessoal. E essa segunda atividade aqui, ela não é tão difícil, mas talvez vocês ainda estão com dúvida, né, em função de seu orçamento, né? Tá bom? Mas eu até eu pedi aqui, ó, para o monitor colocar essa pasta aqui, ó, com material complementar, ó, com a planta baixa, né, da antiga e da nova, né, da antiga como o Gabriel, né, e a Natália encontrou a casa e depois que a casa estava reformada em DWG, para vocês poderem ver junto aí com o professor do presencial, tá bom? Então, já deixei aqui, já pedi para o monitor colocar aí. Vamos lá então, pessoal. Eu já ia aqui em situação de aprendizagem, né? Mas não tem mais nada. Então, lembrando o fórum, né? Quem ainda não postou, posta, gente. Porque senão vai ficar sem nota, ou então vai ficar com nota baixa, né? Tá bom? E os momentos presenciais ainda, deixa eu só olhar aqui junto com vocês aqui, ó. Momento presencial, tem um de reposição. Tá faltando do dia 11, o do 11 do 11. 28 do 10 já foi entregue. Então, falta um momento presencial ainda, tá bom? Para ser postado. Depois da aula, eu vou dar uma olhada aqui para ver se já foi postado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu frisei aqui, ó, essa parte aqui do aterramento, ó, do livro. Vocês estão vendo que aqui, ó, os esquemas, né? Porque o que que é o aterramento? Ele faz parte, né, do SPDA. Existe até uma norma específica na NBR 5410, fala dessa parte aqui do aterramento. Vou até abrir ela aqui, ó. Não, não é essa. Vou abrir ela bem aqui, pessoal. Só um pouquinho.
E tem uns esquemas de aterramento. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesses esquemas aqui, vamos fazer a comparação. Vou pegar o meu projeto aqui que eu utilizo ele sempre de exemplo. Esse projeto aqui a gente utiliza o... Deixa eu mostrar aqui no detalhe aqui para você. Geralmente a entrada geral, né? Esse daqui, ó, é a planta de situação aqui. Então vem desse poste. O projeto é desse jeito aqui, ó. Deixa eu... Tá vendo esse número aqui? Vocês vão aprender lá em projetos do sistema elétrico de potência que todo poste tem o identificador. Existem marcadores, né, que mostram, por exemplo, a identificação. Quando tem um programa lá do sistema elétrico de potência, quando você digita esses números, ele vai falar que esse poste tem, por exemplo, a rede de média tensão, vamos supor que é uma N1. Ele tem uma rede de baixa tensão, porque eu preciso que, já que esse cliente ele precisou de projeto, mas não precisou de transformador próprio, ele tem carga suficiente, né? Apesar e olha que aqui a área é grande, ó, 852 metros quadrados. Só que é um posto de combustível e serviço, ou seja, energia para a ilha de abastecimento, né? Se eu não me engano, aqui são uns quatro. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem uma, duas, ó, três pontos de abastecimento aqui, ó. O veículo para desse lado ou desse outro aqui, ó. E aqui, nesse meio, fica a ilha de abastecimento. Então, você tem a bomba de recalque, né, que faz o bombeamento. Geralmente, eles colocam eu até estava lá na época que eles colocaram. Eles colocam um tanque que chama de tanque de combustível jaquetado. Eles abrem um buraco aqui, ó. Se eu não me engano, ele estava mais ou menos nessa posição aqui. Eles abrem um buraco aqui antes dessa fase aqui de concretar, né? Aí coloca o tanque aqui, chama tanque jaquetado. Eles interligam juntamente com esse tanque. Estão vendo aqui, ó, aqui é a medição, aqui é a caixa de inspeção de aterramento. Se não me falha a memória, a caixa de interligação do SPDA, né, do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, se eu não me engano, está por aqui. É porque eu não achei que eu fiz um projeto de SPDA separado, né, um projeto de elétrico e o projeto de SPDA. E ele fica mais ou menos aqui, se eu não me engano, porque aí você tem a caixa de inspeção do SPDA e você tem um quadro, ele tem uma tampa cega e ele tem um barramento de potencialização que ele pega todos os pontos do projeto aqui de SPDA, né? Desde lá da captação, que fica em cima, né? Nesse caso aqui foi utilizado uma telha metálica que tem tanto aqui no posto quanto na loja aqui, né? Que tem 2 andares. Você tem a 5419, né? Ela tem uma espessura característica. Eu não me lembro de cabeça qual que é a milimetragem, que dá para você utilizar se ela estiver dentro da faixa de segurança. Eu posso, em vez de utilizar um captor Franklin, eu posso utilizar a própria estrutura aqui como captor. A descarga elétrica, ela cai aqui na cobertura e daí ela leva a parte do surto, né, da descarga atmosférica, ela vai escoar pela estrutura e vai descer e ir para a malha de terra aqui. Aí, nesse caso, que eu me lembro bem, eu utilizei aqui só que o dono lá, ele questionou, mas dá para utilizar? Eu vi a milimetragem lá, né? A milimetragem estava dentro do padrão do que falava na 5419, porque a 5419, pessoal, ela diminuiu, ela aumentou,
tem mais itens. Deixa eu só achar ela aqui. Ah, não, isso aqui não vai precisar não, porque eu tava gravando umas aulas aqui de fotovoltaica. Não, isso aqui não vai precisar, não vamos precisar disso, nem disso. Aqui. Antigamente era apenas um volume, é igual eu expliquei para vocês. Eu tenho um grupo aí de engenharia que a gente compartilha normas brasileiras, né, entre a gente aí. Cada um pega projeto, né, pega execução também, né? A gente pega projeto e execução e cada um vai compartilhando nesse grupo as NBRs que os clientes compram e, né, e dão para a gente poder fazer o projeto, poder fazer a execução em conformidade. Eu estou dando uma procurada aqui, que eu tenho algumas NBRs que tratam de em normas, né? Normas também que não são propriamente a NBR, né? Que tratam nessa parte cirúrgica, na parte de ressonância magnética. Eu acompanhei um hospital aqui, o Hospital São Marcos, e daí eles têm lá ressonância magnética, eles têm uma série de equipamentos médicos aí que inclusive eles alugam, né, para outros hospitais, fazem um convênio, né, para todo e qualquer exame ele ser levado para esse hospital. Inclusive tem convênio com o hospital público, né, que aí você recebe uma verba para todo e qualquer exame público. Parte desses exames, né, venham da rede do Sistema Único de Saúde, lá do SUS. Então, eles compram essas normas e entregam para a gente que é do projeto, entrega para a gente que é da execução da obra, né? E fala, ó, toma aqui a norma, que elas são, essas normas são diferentes das normas técnicas de distribuição, né? A norma técnica de distribuição, por exemplo, deixa eu ver se eu estou com alguma aberta aqui. Essa aqui, por exemplo, aqui, ó. Ela é baseada em uma NBR. Só que é lógico que a concessionária de energia local, ela não vai cobrar principalmente para quem precisa fazer projeto, né? Então, ela compra, né? Ela pega uma NBR, ela compra, é uma empresa, né? Ela tem esse poder, e daí ela pega partes da NBR, né? No caso, essa daqui para baixa tensão, eu não me lembro de cabeça qual que foi, mas grande parte também é a NBR 5410, né? Na verdade, é a união de várias NBRs, né? Eles pegam as NBRs que são pertinentes para aquele tipo de assunto, por exemplo, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição, ou seja, é o que está acontecendo aqui. Ele está fornecendo energia direto da rede de baixa tensão desse poste aqui para o cliente. Então, eu pego todas as normas pertinentes, eu pego a 5410, eu pego a norma do trabalho também, a NR10, inclusive ela chancela as NBRs, né? Pego uma 5419, daí eu junto, faço, né? Eu junto esses documentos, aí eu crio uma norma técnica de distribuição, nesse caso que chama NTC, porque o nome da concessionária antiga era CELG. Então, a gente segue, né, essas normas aqui que hoje em dia, né, elas são disponibilizadas gratuitas no site da concessionária local, né? Já a NBR aqui eu já deixei até pronto aqui, ó. Deixa eu procurar. Então, a 5419, né, que trata desde a captação, as descidas e a parte de aterramento em si, né, que é a parte que vai dissipar a energia, né, o surto que acometeu aqui essa edificação, né? Então, ele são 4 volumes, né? Tem os princípios gerais, que eles explicam que as técnicas, né? Explica qual que é o princípio, ó. Ó, você tem a descarga elétrica, né? Olha, a ameaça de descarga atmosférica. Tem esse organograma aqui mostrando. Essa aqui é bem mais detalhada. Então, a gente tem os princípios gerais, que é o volume 1. A gente tem o volume 2, né? Que é 5419-2,
que é relacionada única e exclusivamente aos riscos, né? A gente tem o volume 3, que fala sobre medidas de proteção, né? Até métodos, né? Que método eu vou utilizar? O método geométrico, eu vou utilizar, por exemplo, o SPDA nada mais é, né, na parte aí de captação, nada mais é do que você, por exemplo, a descarga atmosférica, a gente não tem a certeza de onde ela vai cair. A certeza que a gente tem é que quando tem, né, a formação que o pessoal chama de cumulonimbus, né? Muitos livros aí do mercado falam, né? A gente tem essa formação, é que essa descarga vai cair em algum lugar. A probabilidade de cair é na edificação, né, maior, com altura maior. Então, por exemplo, a ilha aqui a ilha de abastecimento, ela tem uma altura menor do que essa edificação. Por quê? Porque essa edificação tem o térreo aqui, que muita gente, né, eu mesmo, antes de entrar nessa área aí da engenharia, né, eu tratava isso aqui como o primeiro andar e o outro como o segundo, obviamente, né? Então, o pessoal geralmente eles chamam de térreo, aí se fosse um prédio, um condomínio, né, ou até kitnets que existem hoje em dia, antigamente, assim, não é só kitnet, principalmente no setor onde tem as faculdades, né, o setor universitário aqui em Goiânia, por exemplo, né, você não tem kitnet só horizontais, né, que são barracões, o chamado antigo barracão, né? Você também tem verticais, você tem de 2 andares, de 3 andares, né? Esse, no caso aqui, são 2 andares, né? A gente tem o segundo andar, ó, que é essa parte aqui da edificação, aqui, ó. Tá vendo? Ó, quando mostra aqui, ó, escada, isso aqui é um desenho de uma escada, né, na arquitetura. Lembra lá que a gente viu algumas dicas lá de desenho arquitetônico, né? Então a gente tem aqui a escada, aí aqui está mostrando essa linha de secção, e tá vendo tudo tracejado aqui, está mostrando que essa escada ela está passando o nível, né? Esse nível e indo para o próximo, aqui, ó, tá mostrando que sobe. Aí quando a gente tem ó, o pavimento superior aqui, ó, tá vendo? Aí aqui fica ao contrário, ó. Aí o pavimento superior é o quê? É nada mais, nada menos do que o escritório e o banheiro aqui, né? O lavabo, vamos dizer assim, do escritório. Por que que tem um X aqui nessas outras áreas aqui? É o que eles chamam de pé direito duplo. Eu consigo ver lá de baixo, por exemplo, aqui da loja, né? Eu consigo enxergar essa parte aqui de cima. Inclusive, essas 4 luminárias aqui, ó, que elas estão na parte superior da edificação. Essa luminária aqui, ó, está na parte superior da ilha aqui, ó, onde faz a troca de óleo, né? Então, a maior probabilidade de cair uma descarga vai ser sempre na edificação que tem altura maior. Aí existem vários métodos, né? Então, esse método, por exemplo, geométrico, né? Ele busca, por exemplo, lembra que eu falei que o cliente aqui questionou, né? Ah, será que é seguro? Eu falei assim, é seguro porque está na norma, né? A partir de tantos milímetros, né? Ainda mais que agora são 4 volumes, né? Eu teria que procurar aqui. A partir de tantos milímetros, estava dentro da especificação, né? Eu posso utilizar toda essa área aqui como captor. Daí, para o cliente, eu falei assim, ó, eu posso dar um nível de segurança a mais. Daí eu expliquei o princípio, né, da edificação maior e a edificação que tem mais pontas, né? Por que que o pessoal fala que numa chuva, né, não é bom, principalmente se tiver havendo descarga atmosférica, né? Não é bom você ficar debaixo de uma árvore, porque uma árvore, ela é o quê? É uma edificação que tem pontas, né? A gente vier aqui, infelizmente esse aqui eu não tenho permissão de desenhar nele. Não, mas vamos aqui, vamos abrir só vou abrir esse memorial de cálculo aqui só para a gente
que é bom a gente desenhar, né? Lembra que isso aqui eu vou mostrar ele mais na próxima, não, na próxima é segurança, né? Eu vou mostrar lá na matéria de projetos elétricos prediais, né? Então, ó, a árvore ela tem mais ou menos esse formato, né? E ela tem o quê? As galhas, né? Então, as galhas são pontas. Vocês aprenderam lá em eletricidade com o professor Paulo o poder das pontas, as cargas elétricas em um corpo, né? Lá na física, no laboratório de física, nós temos os experimentos. Vocês já repararam lá, provavelmente o professor Paulo até questionou, né? Pensou aí com vocês, que geralmente os experimentos de física, né? Uma esfera eletrizada positivamente, uma esfera eletrizada negativamente. O pessoal utiliza esfera porque as cargas elétricas elas tendem a se acumular na superfície externa, né, do corpo, né? Então, qual que é o corpo que eu tenho simetria bilateral e simetria longitudinal? Por exemplo, o ser humano ele tem simetria bilateral. O que que é isso? Né, lá nos cursos aí de enfermagem de medicina, né? Você aprende que nós temos simetria bilateral, porque se cortar a gente aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nós temos simetria, ó, temos dois braços aqui, um lado da cabeça, o outro, duas pernas, né? Existem a simetria longitudinal, dependendo do tipo de estrutura, né, ou até de ser vivo. Agora, a estrutura que tem tanto simetria longitudinal quanto transversal é a esfera, né? Ela tem uma isometria, ou seja, as distâncias, né, que elas são isométricas, de qualquer ponto que eu pegar aqui, as distâncias vão ser as mesmas aqui, né? Então, a esfera, ela é o corpo perfeito, né, a esfera metálica, né, porque ela tem que conduzir energia, ela é o corpo perfeito para eu conduzir experimentos, né, no que tange, né, lá no laboratório de eletricidade, porque é no exercício, né, da física, né, que é a ciência que estuda os fenômenos, no caso a física 3, né, que a gente aprende lá e no segundo grau, e depois, dependendo do curso, né? A gente estuda, por exemplo, vocês aqui no curso de eletrotécnico, vocês focam mais no estudo de física, da física 3, né? Basicamente, da eletricidade básica. A gente fala um pouco de análise de circuitos, a gente nem dá uma aprofundada, né? Geralmente, a gente estuda várias matérias lá em engenharia elétrica, né? Ligadas a eletricidade, né? A gente estuda a eletricidade em si para aprender os princípios, como é que ela surge, como é que ela é formada, quais que são os processos de eletrização. Depois a gente estuda, por exemplo, um caso específico dentro do fenômeno da eletricidade, que é a parte da eletrodinâmica, né? Ou seja, o comportamento dos portadores de carga dentro de um condutor, também num isolante também, como que eles se comportam e tanto num condutor quanto num isolante, né? Que a gente chama de eletrodinâmica. E daí essa eletrodinâmica ela vira o que o pessoal chama de análise de circuitos. Daí tem as teorias, né? As leis de Kirchhoff, leis de Maxwell, né? As leis de Ampère para corrente e tantas outras leis aí, né? Que tem nesse universo. Então a gente vai segmentando, né? Ou seja, no curso de engenharia elétrica a gente segmenta mais ainda, a gente fala de eletromagnetismo, né? A gente fala de estudo de materiais relacionados à elétrica, né? Por exemplo, uma grande polêmica que apareceu há alguns meses, acho que um mês e meio atrás, e deu uma quietada aí, que é a parte falando de supercondutores, né? Então, lá em eletricidade básica, né, vocês aprenderam que as cargas elétricas, num corpo, né, isométrico igual a uma esfera, elas vão o quê? Vou até mudar a corzinha aqui, ó, para gente. Elas vão o quê? Se distribuindo igualitariamente. Elas vão se distribuir aqui, ó, de forma uniforme aqui, ó, de forma isotópica aqui na superfície externa do condutor.
Aí, quando a gente faz experimentos, igual o pessoal utiliza lá os bastões, né? Bastão de vidro, né? Com alguns panos aí, né? Que mica, né? E outros elementos aí, né? Faz processo de eletrização por contato, eletrização por atrito, daí descobre, né? Igual tem um cientista que eu não lembro o nome, ele descobriu o princípio, ele construiu um experimento lá que chama eletroscópio, daí ele descobriu, através desse eletroscópio, que cargas, né, iguais se repelem, cargas opostas se atraem, né? E que, na verdade, né, a gente chama de positiva, né? Quando um corpo está positivamente carregado, quer dizer que ele tem menos elétrons do que um corpo que está negativamente carregado. Que no final das contas, o que conduz a eletricidade, o arco elétrico, né, que é a descarga elétrica que vem aqui, né, em função desse princípio que é o poder das pontas, né, num corpo num corpo com simetria longitudinal e transversal, as cargas elas ficam o quê? Espaçadas igualitariamente. Agora, num corpo ainda mais igual uma árvore aqui, ó, que ele tem muitas pontas, essas cargas elas não ficam distribuídas igualitariamente, né? Ela não é uma esfera, né? Ela tem o seu formato aqui. Então, geralmente as cargas elétricas, né? Elas ficam que acumuladas nas pontas. Por isso que a probabilidade, né, dessa descarga atmosférica, quando ela for liberada aí, né, pela nuvem, a probabilidade, primeiro, ela dela cair no corpo mais alto, ou seja, quanto mais alta a edificação, aí um desses volumes aqui, ó, esse é o volume 1, né? A gente tem o volume 2 aqui, ó, gerenciamento de risco. Esses volumes aqui vão falar, né? Ó, a gente tem a parte aqui, ó, danos físicos às estruturas e perigo à vida, né? Então, e um deles, ó, eu até deixei esse aqui, o volume 4, ó, nessa parte aqui, ó, quantificando estatisticamente o nível, né, do supressor de surto, que o pessoal de rede chama o supressor de surto de para-raio de rede. Na verdade, não é um para-raio de rede, ele é um supressor de surto, ou seja, ele vai pegar o surto que está chegando na rede, ou por uma descarga, ou por um aumento de tensão, né? Ou às vezes um curto-circuito, né? Um cabo arrebenta lá da rede, aconteceu isso lá perto de casa algum tempo atrás, né? O cabo da média tensão que tem 7.000, né? Quase que 8.000 volts, né? Ele arrebentou, caiu em cima da rede de baixa tensão. O que que aconteceu? Ele alimentou o circuito de baixa tensão com 7.000, em vez de 220, né? Por exemplo, no máximo, ó, monofásico dá 220, bifásico dá 380 e trifásico dá quase 660, 656 para ser preciosista. Ou seja, no máximo, se você tem um equipamento trifásico, vai a tensão RMS. Eu não estou falando da tensão de pico, viu? A tensão de pico você tem que pegar, por exemplo, o 220 e multiplicar por raiz quadrada de 2, que dá uns 300 e pouco. Você tem que pegar o 380 por raiz quadrada de 2, que eu não lembro de cabeça quanto é que dá. Do mesmo jeito, o 656 ou 660 vezes raiz quadrada de 2 para você ver a tensão de pico trifásico. Eu só estou citando a tensão RMS, né? Então, vai haver o máximo que vai, né, de RMS é 660. Imagina, 7.000, né? O que que aconteceu? 7.000 e quase 8.000 volts foi nessa rede. Aí esse surto foi para os equipamentos. Um boteco que fica lá do lado de casa, lá, moço, acabou com tudo. Só para você ter uma ideia, o cabeamento de cobre, ele colou e ele soltou, não tem aquela proteção do cabo, né? Aí, como é uma edificação antiga, os fios eram daqueles rígidos, né? Era fio mesmo, né? Não era cabo. O surto foi tão forte que o plástico que cobria o cabo, ele derreteu, ele entrou em ebulição, ebulição não, né? Só se fosse líquido. Ele sublimou, lembra lá das aulas lá de química, química 1, né? Química geral, né? O que que é a sublimação?
é passar do estado sólido, por exemplo, diretamente para o estado gasoso. Então, a proteção de plástico do cabo de baixa tensão, ela sublimou, ela literalmente ela virou um vapor de polímero, né? E aí o calor foi tão alto que ela derreteu o eletroduto. Ela derreteu aquele eletroduto, aquele preto, né? Aquele de 25 milímetros, derreteu os corruguetes, né? Os corrugados que ficavam no forro. Eles tiveram que quebrar a parede e colocar outro eletroduto e passar uma fiação nova na instalação toda. Eles perderam todos os freezer, tudo quanto é equipamento você pensar que tinha lá, perdeu. E foi na mesma rede da minha casa. Eu tive sorte que só o carregador de celular que queimou. Mas geladeira, graças a Deus, outros equipamentos, eles ficaram, né, ilesos aí. O único que foi pro saco foi o carregador do celular. Ainda bem que o celular que estava carregando na hora, nem ele não estragou, só foi o carregador dele. Então, para vocês verem, um surto, né, esse chamado para-raio de rede, né, aí tem um para-raio de baixa tensão, tem um para-raio de média tensão, que a gente vai ver que fica lá no transformador, ou ele fica na cruzeta de cima, ou então ele fica, né, no transformador ali de lado. Então, eles são DPS, todos eles são DPS. Eles alteram o valor da impedância, né, quando a gente fala de tensão alternada, né, corrente alternada,